Positivos e positivas, positivamente está no ar. Hoje, gente, vocês vão me ver aqui, ó, com o celular no colo, tá? Não vou estar me distraindo, mas eu tive que anotar perguntas, porque o pastor de hoje é aquele tipo de pastor que tem tanta sabedoria que eu não posso deixar passar para responder as minhas dúvidas, gente. Olha, ele é um cara que quando ele entrou aqui, só pelo sorriso dele, você já vê assim a simpatia, o cuidado que ele tem com as pessoas, a leveza, não é, amor? A leveza de responder as nossas dúvidas. Eu tô muito feliz de gravar esse episódio, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Não esquece de curtir o episódio, de compartilhar esse episódio, de deixar o seu recado aqui embaixo, que é muito importante para que esse episódio chegue em outras pessoas, para que a gente escute o teu testemunho, para que a gente saiba o quanto esse podcast tem edificado a sua vida. Então, mais um episódio para honra e glória do Senhor. Mais um. E hoje vai ser especial, né? Uma pessoa que eu admiro muito, já escutei muitas coisas, livros dele já li. E ter a oportunidade de conversar e esclarecer algumas coisas é um privilégio. E tenho certeza que vai ser para você também, porque a intenção aqui é ter um bate-papo como se fosse justamente, a gente brinca até que a sala da nossa casa, a gente, às vezes ele falando e surgindo algumas dúvidas que são reais e legítimas para que vocês também possam se sentir parte disso. Então, que você tome o lugar à mesa e possa ter esse momento e essa oportunidade de ouvir de uma fonte de sabedoria que já vem por gerações, né? O nome dele é similar ao do pai, só que é Júnior. Nós temos hoje o reverendo pastor, né? Heber Campos Júnior, filho de Heber Campos, que para aquele que conhece um pouquinho, para aquele que mergulha um pouquinho mais a fundo na história, sabe que o pai dele também tem contribuído muito para o crescimento da fé reformada no nosso país. Grande privilégio ter você aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Galego. Estou muito feliz de estar aqui, ouvir e conversar com vocês. Você, Lizzy, obrigado por me convidarem. Eu estava falando com minha esposa antes de vir para cá, da minha alegria de poder ouvir de irmãos que tiveram uma mudança de vida e têm sido instrumentos na vida de outros. Isso é sempre encorajador. Então, o privilégio é meu também, e eu queria externar isso. Seja muito bem-vindo, se sinta na sala do nosso estúdio, mas como se estivesse na sala da nossa casa. Okay. A conversa eu tenho certeza que vai ser leve e edificante. A gente já teve um pouquinho dessa nossa conversa ali nos bastidores e sempre é muito edificante. Eu tenho uma lista vasta de perguntas aqui para você, mas antes eu gostaria que você me contasse um pouco como é a sua vida, como foi, né? Você surgiu no berço cristão, você me conta. Então, eu estava falando sobre o meu pai um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, não é? Então eu venho de um lar cristão. Meu pai, na verdade, Lizzy, ele era já ordenado pastor quando eu nasci. Eu sou o filho mais velho, nós somos 3 filhos. Então ele já era ordenado, casado com minha mãe, e então eu cresci num contexto evangélico. Meu pai é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, então fui criado nesse contexto. Mas só que a história da nossa fé, da fé da nossa família, começa bem lá atrás. Então tem um dado bem legal que eu gosto de compartilhar, é uma honra, um privilégio que eu tenho. O primeiro pastor protestante do Brasil foi um padre convertido ao protestantismo, chamado José Manuel da Conceição. Ele foi evangelizado e veio à fé. Era um padre que depois procurou voltar nas paróquias onde ele tinha trabalhado para evangelizar as pessoas, que ele queria que as pessoas ouvissem o evangelho como ele havia ouvido agora. Ele estava muito empolgado com isso. E quando ele esteve em Sorocaba, o primeiro convertido do ministério dele chamava-se José Carlos de Campos. É minha família. Então isso na década de 1860. Caramba! Então assim, nós estamos falando de há bastante tempo, mais de 150 anos atrás. Então eu tenho o privilégio de ser 6ª geração de presbiterianos, que no Brasil é coisa raríssima. Nossa! Não é? Então eu digo que a fé começou lá atrás. Deus foi bondoso de colocar isso na vida da família do meu pai, ao lado do meu pai, e de ter sido criado num lar cristão. O que eu queria compartilhar com os nossos ouvintes sobre a validade disso? Eu aprendi isso quando eu era adolescente. Se eu ouvisse um testemunho como o seu, Galego, na minha adolescência, eu diria assim: uau, eu queria uma história dessa para contar. Como se fosse assim, né? Aquela mudança. Só agora. Aquela mudança, Lizzy, que a gente fala assim: gente, isso é que é a obra de Deus na vida da gente. Porque a minha história não tinha nada de radical assim. Mas aí eu tive um amigo que foi muito sábio e foi uma das coisas mais memoráveis que ele me disse. Eu guardei, ele falou assim: Heber Júnior, não fale isso.
Deus poupou você de uma série de descaminhos. E eu não tenho esse passado como algo que eu gosto de lembrar. Eu louvo a Deus, né, porque ele me tirou de lá, mas isso não é uma coisa positiva. A gente às vezes traz marcas, traz uma série de coisas que são negativas. Só quem é caramelo sabe. Porque eu fico imaginando justamente isso. Porque para um homem que cresce num conhecimento, num ambiente moral, deve ser muito difícil enxergar a sua miséria, né? Enxergar e falar assim, eu sou marido de uma só esposa, eu não mato, eu não roubo, eu mal minto. Por que eu preciso de um Deus para me salvar? Então, deve ser muito mais complexo essa questão. O meu é de não conseguir depender de mim mesmo. Então, é muito claro para mim. Então, quando eu prego até de maneira visceral, porque eu sei de onde eu fui tirado. Isso. Quando eu tenho a oportunidade de falar com alguém que, às vezes as pessoas chegam, conta seu histórico, daí na hora que vai ver, um cara que era adúltero, tem filhos de relacionamentos que foram destruídos, causei um monte de mortes por aí, né? Mortes não físicas, mas espirituais, né? Em ambientes. Daí você olha, a pessoa fala assim, nossa, seu testemunho é maravilhoso. Eu falo assim, não, ó seu testemunho, que lindo. Você casou com 34 anos, virgem, marido de uma só esposa. Eu falo assim, a minha vida era uma vida entregue a mim mesmo. A sua mostra as mãos de Deus guiando seus passos. Porque se não fosse as mãos dele, você teria vivido uma vida tão depravada quanto a minha. Então, é da mesma forma que seu amigo falou há um tempo atrás. E eu não gosto nem de ficar exaltando o que eu fui no passado. Lógico que manifesta a glória de Deus, mas é muito bom ouvir histórias assim. Nós temos que dar cada vez mais voz para isso. Porque hoje em dia a gente tem colocado, o cara que foi ex-isso, ex-aquilo, ex-aquilo, em vez de falar daquele que transforma e muda todas as coisas. E veja, as todos nós que amamos a Cristo e temos filhos, a gente quer ver na vida dos nossos filhos eles serem poupados de coisas que de repente a gente passou, mas nós queremos ver a obra do Senhor na vida deles também. Então isso é um fato. A gente precisa contar como sendo um milagre tão glorioso para o nosso Cristo quanto a transformação de quem veio, né, do buraco das trevas. Então assim, eu vejo que a minha vida foi assim. Deus me deu no começo da minha pré-adolescência, vamos dizer assim, um momento que, se eu pudesse chamar de momento da minha conversão, seria isso, que foi quando eu obtive certeza de coisas que antes eu não estava certo, eu conhecia, mas não estava certo. E pela obra dele, eu digo que isso não é nada mérito meu e nem é padrão para os outros seguirem. Deus me deu muito cedo a vontade de ser ministro da palavra, de ser pregador do evangelho. É isso que eu ia te perguntar agora, porque assim, nós muitas vezes sabemos o caminho pelo qual a gente tem que percorrer, mas existe algo dentro da gente que a gente quer conhecer mesmo sabendo que pode se ferrar, né? Então assim, isso é do ser humano, né? Eu sei que eu não posso entrar naquele lugar, mas que vontade de entrar pra ver o que tem lá dentro, né? Eu chamo isso de curiosidade pecaminosa. Curiosidade pecaminosa, maravilhoso. Eu lembrei daquelas pegadinhas que tinha no SBT que fala, tá naná, e fica o cara lá gritando e vai e toma uma torta. É mais ou menos isso que a gente faz. Deixa eu ver o que vai acontecer ali. E você teve essa curiosidade pecaminosa em algum momento da sua vida? Claro, eu acho que todos nós temos. E a razão de eu dizer que todos nós temos é porque varia o tipo de pecado. Mas todo mundo quer ver o que é, e é isso que faz a gente ser pecador, é que pecado não é só ato, Lizzy, é um desejo que inclina a gente para atos maus. Então, antes da gente praticar o ato, o desejo, a inclinação já tá lá. Que é o pior, é o desejo, porque depois que você faz, passou, né? O negócio é o desejo. E todo mundo tem desejos para diferentes coisas, inclinações más. Então vamos pensar no primeiro pecado. Olha só, recentemente alguém estava me perguntando assim, pastor, o que você está ensinando pra gente é que antes de Eva pegar o fruto e comer, ela já tinha pecado? Eu falei, então, a Bíblia está ensinando para você como é que nasce pecado. Ele nasce com um desejo. Ela viu que era agradável aos olhos, aquilo brilhou para ela. Então ali o coração dela já está se inclinando para o mal. O ato é só a consumação, é o final. Mas já tem coração pecaminoso antes. Então assim, aprender isso leva a gente a entender que até aquele que parece mais puro, mais moral, Galego, na verdade ele é sujo. E essa é uma das grandes coisas da pregação do evangelho, é levar as pessoas a entender a santidade de Deus, que faz com que até o mais certinho pareça sujo diante desse Deus, que é totalmente Mas limpo. isso não agrada, não é vendável, né? Porque você chega numa igreja e fala assim, seus miseráveis pecadores, fala assim, não é aqui que eu tenho que ficar. Mas ontem a gente até estava falando sobre isso no carro, eu e o Galego, porque assim, a gente viu uma pessoa, por exemplo, cometer uma atrocidade horrorosa. A gente vê todo dia com seres humanos, né? Quando mata, sei lá, vai lá. Ontem a gente até falou sobre isso, sobre o caso da menina que... É o que eu tô falando agora, sobre o caso da menina que
que, sei lá, fizeram um monte de maldade com uma menina de 17 anos, né? Rasparam a cabeça dela e tal. E daí o Galego falou assim, e eu falei, que horror. Aí ele falou assim, só que todo ser humano é capaz de fazer isso. Daí eu falei, não, todo não. Eu falei pra ele, todo não. Eu não teria coragem de fazer isso. Ele falou assim, mas é que você não conhece o tanto da maldade que existe no nosso coração no momento de raiva. Eu falei, tá bom, mas vamos diferenciar aquela pessoa que ela já tem vontade de bater em alguém, porque eu nunca briguei na escola, por exemplo. Não tenho vontade de bater em ninguém. Sim, sim. Que já é mais predisposto a fazer isso do que outra. Sim. Você não acha? Não, então, o que o Galego provavelmente estava expressando na conversa contigo, Lizzy, é que todo ser humano, ele é capaz de praticar mais do que ele faz, porque Deus freia a gente. A gente chama isso em teologia de graça comum. É aquela graça que Deus freia a pecaminosidade até de gente que é ímpia. Por exemplo, a gente tem histórias como Abraão 2 vezes mentindo sobre a sua esposa, só para que Deus poupasse Sara, para ela não se tornar esposa de outro. E ele mentiu. Sim, é fato. Mas a verdade é que, o que Deus fez para Abraão? Deus segurou a pecaminosidade de outro estrangeiro para poupar aquela esposa para ser só de Abraão. Então, assim, você tá vendo ali exemplos, como existem outros. Tem um exemplo que eu acho fantástico, eu uso para os meus alunos em sala de aula. Eu falo assim, ó, em Êxodo 34 tem uma promessa de Deus de que quando o povo obedecesse a ordem de ir para Jerusalém para as 3 festas anuais que reunia pessoas né, um representante de cada família vinha para Jerusalém. Deus promete para eles, Lizzy, que ele ia segurar a ganância dos povos vizinhos para não invadir as suas terras. Já pensou o argumento do cara que vem lá do norte de Israel e dissesse assim, eu não vou deixar minha família aqui desprotegida? Deus fala assim, vai, confia em mim, que eu vou segurar a maldade dos povos. Se você obedecer a minha palavra, eu vou segurar. Olha que legal, são testemunhos na Bíblia de que o Senhor Deus segura a gente para que a gente não faça tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Eu acho que a gente tem um vislumbre disso, quando de repente você pensa um negócio, aí você acorda e você fala assim, meu Deus do céu, Deus me livre. Quando você fala alguma coisa assim, eu não quero que isso aconteça. Mas a sua cabeça é capaz de produzir coisas que, quando você se dá conta, você fala, nossa, tem mais maldade aqui dentro do que eu tinha me dado conta. Não, isso eu sou bem ciente que tem mais eu maldade. Eu acho que você pode ser um intermediador de diálogos, de relacionamentos, porque ficaria mais fácil. Se eu tivesse essa sabedoria para explicar, teria sido mais fácil. Olha que interessante, você entrou nessa questão de Abraão e nós conversamos há pouco tempo sobre Abraão. Nós estamos fazendo uma leitura anual da Bíblia, que tenho compartilhado também no Instagram. Daí entrou a questão de Abraão e falando essa questão da mentira, justamente porque no final das contas ele também falou uma verdade, porque se tratava da sua meia-irmã, né? Uhum. Então não era uma mentira, ele omitiu um fato, daí a gente tava, mas ele mentiu, não mentiu. E a gente... como advogado, ele quis falar, tem que ajudar ele, tem que ajudar ele, como Lizzy. Advogado, ele falou a verdade. Eu falei, não. Ele não falou a verdade, ele mentiu. Aqui, ó, desculpa, galera, mas essa você perdeu. Eu falei... E por que é importante a gente dizer isso? Porque Deus está trabalhando com um homem que está tendo dificuldades de crer na promessa do Senhor. A gente precisa entender isso. Quer ver, um negócio que pouca gente presta atenção, Galego. Olha que legal. Deus está escrevendo, Deus está usando Moisés para escrever a história do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, para quem está no deserto. Lembra, Moisés está ministrando no deserto. Então ele está escrevendo aquilo lá e provavelmente ensinando o povo no deserto. Aí, olha o início da história de Abraão, às vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Diz que houve fome em Israel, e aí para onde Abraão voltou para comer? Para o Egito. Quem é que está ouvindo essa história pela primeira vez? Quem tinha saído do Egito, Lizzy, e tinha saudade das comidas de lá. Então era como se Moisés estivesse, claro, usado pelo Espírito, né? Estivesse mostrando que aquilo era uma falta de confiança na provisão do Senhor. E lá no Egito, o que ele faz? Ele mostra que espiritualmente ele não está bem, porque é a primeira vez que ele mente sobre a sua esposa. Entendeu? Entendi. Agora me diz uma coisa, Heber, por quê? Porque nós não confiamos nas promessas de Deus? Então, essa é uma pergunta muito legal e eu costumo dizer assim, que nossa fé, ela pode ser articulada intelectualmente, mas leva um tempo para ela ser apropriada no coração. Eu costumo dizer que é igual o suco de maracujá. Tem que levar um tempo para decantar, sabe? Quando você deixa paradinho assim, e aí separa a água da polpa. Eu uso essa ilustração para dizer que entender algumas coisas da fé é o primeiro passo, mas não é o único da fé.
Na época que o protestantismo começou, na Reforma Protestante, eles falavam que fé envolve conhecimento, mas fé também envolve certeza de verdades e, por último, convicção. E aí, quando você tem convicção das coisas, então você anda em justiça, em santidade. O que faz a gente pecar? Não é porque a gente não sabe, é porque a gente tem outras coisas disputando pela nossa confiança no coração. Então, vamos usar um exemplo bem legal? Eu quero dar um exemplo depois também. Vai. Vamos usar um exemplo bem legal. Pensa no cara que tem vício de jogo. Ele sabe que ele se prende, tendo aquela expectativa de que ele vai ficar rico jogando, tá? Quando você conversa com alguém assim, e normalmente você ouve testemunhos desse tipo, ele não fala assim, eu não sabia que eu ia perder. Cara, ele já viveu um bocado, cara. Ele sabe que ele vai perder. E ele sabe que muitas vezes é uma tolice entrar nisso, porque ele arrebenta a família dele, ele entra em dívida. Então, quando você conversa com alguém que acabou de perder bastante dinheiro, de novo, pela, sei lá, enésima vez, você fala assim, cara, mas se você sabia, por que você fez? É porque o pecado nasce de acreditar em promessas pecaminosas. E aí que a convicção enfraquece. Então, quando você vê alguém assim, ele sabe, mas ele também tem outra coisa no coração disputando. Eu acho que, assim, o maior dilema do ser humano é o seguinte, vamos supor, o Galego tá no hospital, daí eu tô lá com ele. Por que você quer me colocar no hospital? Não, vamos tirar, eu pensei em colocar isso, não. Alguém tá no hospital. Alguém tá no hospital. Sei lá, minha mãe sofreu alguma coisa, tá repreendida, mas... Enfim, pode acontecer, minha mãe tá lá no hospital, aí tô lá com ela. Aí você pode confiar, você confia em Deus. Só que o medo é o seguinte, você vai orar pra sua mãe se recuperar. Só que você sabe que pode correr o risco dela morrer. Uhum. E aí você acredita no quê? Aí eu acho que é onde a fé fica ali, ó. Eu acredito que Deus vai fazer um milagre. Assim, eu sei que os planos do Senhor são os melhores, independente se ela vir a falecer, por exemplo. Eu sei que os planos do Senhor vão ser bons, mas a gente tem medo de viver aquela dor. Uhum. Então a gente começa a duvidar, assim, poxa, mas eu quero eu não quero viver essa dor. É muito interno, assim, eu acho que é um diálogo muito interno, né? Eu não quero viver essa dor. Claro. Então, como acreditar que nas promessas de Deus ele pode curar e ele vai curar, e aí se não cura? E aí você fica com aquela... Se não cura Liz, uma vez, na próxima tempestade que você passar na sua vida, você fica assim, eu acho que ele não pode curar, porque a última vez ele não curou. Então, é por isso que a gente precisa aprender que a nossa fé não é primeiramente nas coisas que vão acontecer, mas no Senhor que faz essas coisas. Seria a mesma coisa que o Galego dissesse assim, vamos para tal lugar, Liz? Você fala, para onde? Calma, confia em mim. O que ele tá pedindo para você depois de anos de relacionamento? Tranquilo, eu te conheço, fica tranquila, confia em mim. Ai, Galego, onde você vai me levar? Calma. Você vai entender quando chegar lá. Mesmo com a loucura dele, eu tenho que confiar. Então, mas o que eu tô dando esse exemplo de relacionamento humano para dizer que até na esfera humana a gente consegue entender que a confiança não é na informação primeiramente, é na pessoa. A nossa fé é no Deus da palavra. E não em alguma suposta coisa que eu queira que aconteça. A minha fé é no Senhor. É nele que eu me apego, seja na dor, seja na alegria. Então, fé que agrada a Deus é a fé que sabe que ele fará todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que todas as coisas boas e agradáveis vão acontecer na nossa vida. E nem que nós não vamos sofrer também. Exatamente. Então, veja uma história como a de Jó. Triste, repleta de tristezas. Ninguém quer passar pelas perdas de Jó. Mas essa história é contada para que nós saibamos olhar para o Senhor como alvo da nossa confiança. Então, assim, o final, eu costumo dizer assim, que infelizmente Jó, Galego, as pessoas conhecem capítulo 1, 2 e o 42. Do 3 ao 41, ninguém no Galego. Por quê? Porque é o comecinho da história de Jó, que tem umas frases bonitas em que Jó tá confiante, e no finalzinho, onde ele fala, Senhor, eu falei besteira, me arrependo no pó e na cinza, tal, que são as frases mais conhecidas de Jó. No meio do caminho é revoltante. Exato. Eu parei de ler e voltei e parei e falei, não conheci apenas de ouvir falar. Isso, exato. O que tá acontecendo ali? Deus tá trabalhando no coração daquele homem. E a parte que devia marcar a gente é quando Deus começa a falar, lá nos últimos capítulos, 38 até o 41. Porque Deus começa a falar e lembrar Jó quem ele é. No final da história, a confiança não é eu sei que vai dar certo. É o meu descanso no caráter de Deus. Ele é totalmente confiável. Então, por isso que eu gosto de levar as pessoas a primeiro lembrar que a confiança é em Deus.
Segunda coisa, Deus não promete que vai curar todas as pessoas que a gente ama em todo o tempo. O que ele promete é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso não significa que todas as curas que a gente gostaria aconteceriam. Então, eu acho que é entender essa diferença que faz com que muitos crentes coloquem no colo de Deus ou nas mãos de Deus coisas para ele fazer que ele nunca prometeu que faria. Agora, e se der errado? Vamos supor, der errado a nossa visão. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma senhorinha que mora em algum lugar e aí o filho dela é traficante. E aí essa senhorinha é uma senhora de oração e ela fala, eu confio no meu Deus e tal, e o filho dela faz um tráfico e é preso e fica preso pro resto da vida. Deu certo. Os planos de Deus, porque os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus são frustrados, exatamente. É certo que os planos de Deus são cumpridos. Agora, o que uma mulher como essa leva a gente a pensar? É assim, é impressionante que a sua fé tenha sido mantida, mesmo que alguém que ela ama, tão próximo dela, esteja no buraco. Isso é uma prova de que é possível amar o Senhor, mesmo quando coisas ao nosso redor estão ruindo. Mas pode ser que ele nunca saia desse lugar. Pode, claro. E achar que Deus tem que fazê-lo é colocar uma promessa, de novo, no colo de Deus que ele nunca fez. Então, sabe qual é um dos maiores problemas que eu vejo na igreja evangélica brasileira, Galego? É que a gente... Você tem um livro que fala sobre isso. Aham. Eu vejo que as pessoas colocam coisas na história delas como se fossem promessas, que Deus nunca prometeu. E esse é um grande problema, sabe, Lise? Mas Deus prometeu que vai... Prometeu onde? Mas para quem está nele, Deus promete. Então, Deus faz promessas, mas as promessas não são livrar-nos de todas as dores. Porque, por exemplo, quando você vê lá em Josué 1, que ele fala assim, quem seguir as leis de Moisés, quem meditar na palavra dia e noite, terá sucesso em tudo que fizer. Sim. Então, o que é esse sucesso? Então, veja só, Jesus Cristo ensinou isso. Uma vez chegou um mestre da lei perguntando para ele assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, você conhece os mandamentos? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou assim, muito bem, faze isto e viverás. O que Jesus está ensinando para ele? Você consegue amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu... Você consegue amar o próximo? Mas ninguém consegue, de fato. Exatamente. Essa é a razão pela qual a gente precisa de Jesus. Porque a gente não consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente, Lise. É por isso que a gente precisa de Jesus. A gente está perdido sem ele. Entendeu? E obedecer irrestritamente, que nem Abraão. Eu pensei até que você ia mencionar a questão de Abraão, quando ele vai entregar a promessa de Deus secreta Isso. e a revelada, né? A vontade. Exato. É até bom você trazer essa ilustração, porque talvez fique ainda mais nítido, porque você veio entregar o seu filho, entregar tudo que ele tinha. E como é difícil, né? Como é difícil, porque a gente pensa assim, ó, Weber, vamos dar a realidade. Às vezes o Galego fala, né? Se chega uma pessoa, por exemplo, e fala assim, que nem essas pessoas que morrem, esses cristãos que morrem, né? E chega e fala assim, com o seu filho do lado, você sabe que se você falar que ama Jesus, eles vão decapitar o seu filho. E aí você ama Jesus? Daí eu fico pensando, ai, Senhor, me perdoa, não sei. O que eu vou fazer com o meu filho do lado? Ai, gente, que horror, todo né? mundo imagina isso. Mas olha que interessante, a história de Abraão, que o Galego lembrou aqui, que está em Gênesis 22. Então, se alguém não conhece, pega a Bíblia lá, leia Gênesis 22. É uma história em que Deus prova a Abraão, e aí tem uma dica muito legal lá no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, que diz que Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho dentre os mortos. O que o autor aos Hebreus está falando? Lembra, nunca tinha acontecido ressurreição até então, na história bíblica. Ele fala que ele é capaz, que ele acredita que ele é capaz de ressuscitar. Isso, tá em Hebreus capítulo 11. Que ele cria que Deus era capaz de trazer dos mortos. Só que nunca tinha acontecido isso. Não é que ele cria numa coisa que já tinha acontecido. Ele entendeu assim, Deus disse que ele ia multiplicar a minha descendência através desse filho com Sara. Como ele vai fazer, eu não sei, Lise. Mas ele disse, então eu vou descansar nele. É isso que leva ele a entregar. Então, veja, ele não sabe o final da história. Ele não sabe, mas ele obedece o Senhor e ele vai lá entregar o seu filho. E aí o que acontece? A história, ela é lindíssima, porque Deus fala assim, agora eu sei que você amadureceu na fé. E confia em mim. Exatamente. E o mais legal ainda é ver sob a perspectiva que os povos pagãos sacrificavam seus filhos. Ele fala assim, calma aí, eu vou fazer algo que um povo pagão fazia e eu vou ter que fazer a mesma coisa. Mas calma, você começa a mergulhar nisso, é algo que realmente ilumina a nossa vida. Justamente por causa disso que
É necessário você ouvir o evangelho e não apenas escutar partes do evangelho, que nem ele mencionou a questão de Jó. Se a gente olha no intervalo, nós vamos pegar palavras ali que homens falaram que não se trata do Deus verdadeiro, são projeções humanas sobre um Deus. Eu preciso de 3 horas desse podcast. Vai ser 6. Não vai dar, gente. É muita coisa que eu tenho para perguntar. Eu quero continuar ouvindo teu testemunho, mas ao mesmo tempo eu quero fazer já outras perguntas, então... vamos lá. Eu vou te fazer mais uma pergunta, depois a gente volta pro seu testemunho, tá? Tudo bem. Por que existem pessoas que frequentam a igreja, que estão na igreja, que... eu não vou dizer que elas leem a palavra todo dia, porque quando a gente lê a palavra, pelo menos comigo, algo assim, inexplicavelmente transformado. Mas por que essas pessoas ficam fracas na fé? Então, fraqueza na fé pode ter diferentes razões, né? Então vamos começar num espectro do incrédulo para aquele que é genuinamente cristão. Por que eu queria começar a falar do incrédulo? Tem muita gente que está na igreja, e vocês sabem disso, porque vocês têm tempo de igreja suficiente, que você até questiona se de fato ele entendeu o evangelho. Ele tá lá, ele tá fazendo os movimentos, ele adora junto, parece que... Mas você não sabe se de fato ele se dobrou diante do Senhor Deus. Então tem pessoas que fazem parte daquilo que a gente chama de igreja visível, aquilo que a gente vê, mas que depois naufragam. Naufragam no sentido de que diz, não é para mim. E infelizmente esses se tornam ainda mais céticos. Agora, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, que é daquele que é um cristão verdadeiro, eu aprendo a partir da fé que tem sido alimentada a mim desde novo, Liz, eu aprendo que Deus nunca deixa a fé genuína naufragar. Agora, ela fica mais fraca ou mais forte. Por quê? Algumas razões. Primeiro, a gente negligencia os instrumentos da graça de Deus na nossa vida. Essa é a primeira razão que eu queria dar para as pessoas. O que é negligenciar os instrumentos? O que são os instrumentos? Então, meios de graça. Meios de graça. Eu estou usando uma palavra mais comum, mas você já entendeu. Meios de graça. O que são os meios de graça? São os instrumentos que Deus deu para que a sua graça seja comunicada a nós. A leitura da palavra de Deus, o ouvir a pregação da palavra. Então, gente que não participa regularmente de um culto numa igreja que prega biblicamente, Lise, é claro que a fé dessa pessoa vai enfraquecer. É claro que vai acontecer. Por quê? Porque ela não está sendo alimentada pelo instrumento principal de Deus comunicar a sua graça. Você mesmo testificou agora há pouco que quando você lê as escrituras você diz, gente, é transformador. Então, você está corroborando para essa ideia de que a gente precisa ser alimentado pela palavra. E não é só a leitura individual, não. É principalmente como ela é proclamada. Deus sempre quis assim. Olha que interessante. Deus fala e as coisas acontecem. A nossa palavra não tem o poder que a palavra de Deus tem. É por isso que eu não preciso ter medo de falar alguma coisa e acontecer. Sabe, gente? Isso, exatamente. Falei alguma coisa? Aí ele vai lá, tenta desfazer aquilo. A mesma coisa que ela falou assim, você tá doente. Não tem diferença ela falar que eu tô doente. Eu não vou ficar doente porque ela falou, depois assim, tá repreendido. A nossa palavra não tem poder, a do Senhor tem. Então, por que a proclamação é tão importante? Porque é quando a nós é dado o privilégio de anunciá-la ao outro. Mas então, se a nossa palavra não tem poder, vamos lá. É muita coisa. Tudo bem. Deixa eu terminar e você pergunta da palavra tem poder. Então deixa eu só terminar dizendo o seguinte. Fé enfraquece porque a gente negligencia estar com outros irmãos. Esse é um outro instrumento. A comunhão dos santos, dos fiéis, dos crentes, é um outro instrumento de fortalecimento. Deus não fez a gente para viver vida cristã solo. Não existe isso. A gente faz parte de um corpo. Todas as analogias de igreja são coletivas. Todas elas. É rebanho, é edifício, é corpo com vários membros. É tudo, tudo. E mesmo quando é noiva, é a ideia de relacionamento amoroso com o Senhor Deus. Mas a gente não vive, não fomos feitos para viver sozinhos. Não é uma comunhão dos santos. Quando a gente não participa... Outra coisa também, quando a gente negligencia uma vida limpa. E isso é uma coisa que a gente precisa pegar. Nossa comunhão não enfraquece sem... vamos usar a linguagem que você usou. A nossa fé não enfraquece sem que isso esteja relacionado com pecado. Isto é, sempre que a nossa fé enfraquece é uma prova da nossa fragilidade. Então isso pode ser que a gente esteja deixando de lidar com coisas na vida da gente, pecados que não são devidamente tratados. Então vamos dar um exemplo? Vamos pensar na pessoa que tem relacionamentos quebrados que não são acertados.
a amargura cresce no coração. E toda vez isso... Aí ele tenta esquecer. Só que isso mexe com a fé da gente. Isso mexe com a fé da gente. Se a gente não tratar... Jesus falou assim, ó, você vai cultuar, você vai entregar um sacrifício, seu irmão tem alguma coisa contra ele? Deixa o sacrifício ali. Vai lá acertar com seu irmão. Depois você volta e sacrifica. Isto é, você precisa aprender que vida com Deus não está desconectada de vida com o próximo. Se você negligencia tratar de certas coisas com o próximo, isso vai afetar a sua fé. É inevitável. Então, essas são algumas razões que a gente pode elencar, teriam outras, porque as pessoas enfraquecem na fé. Elas deixam coisas não resolvidas. O próprio perdão, né? Que É lógico. depois da oração do Pai Nosso, Mateus já fala, aquele que não perdoa não pode ser perdoado. Agora, quando é bom a gente esclarecer para as pessoas que estão ouvindo aqui o que significa a palavra não ter poder. E eu pensando aqui já um monte de coisa, eu fico pensando assim, tá, a palavra ela não tem poder de cocriar alguma coisa, ela não tem poder. Isso. Mas se eu pegar e brigar com meu marido e falar um monte de coisa para ele, de alguma forma, se ele não... Eu acho que mesmo ele estando em Deus, tem o poder de magoá-lo. Então, vamos lá. Boa observação. Realmente, a Escritura não fecha a porta para a ideia de que ela é destrutiva. A língua é destrutiva. Tiago 3 é o texto mais famoso do Novo Testamento para falar disso. Que ela é que nem fagulha, ela incendeia. Provérbios tem um monte de versos que fala de como a língua, ela é que nem espada afiada, ela machuca. Sem dúvida, eu não estou dizendo que ela não faça isso. É que as pessoas, às vezes, dão, Liz, e eu estou preocupado com esses ouvintes, elas dão ouvidos a pregações de que você fala e a coisa acontece. Como se você tivesse... Vou profetizar na minha vida. Poder criativo. Decretando, né? Exatamente. Eu decreto, eu declaro. Nada disso. Você não tem poder de fazer isso. Você é carente de um Deus cuja palavra é que tem poder criador. É essa distinção que eu quero fazer. Então, quando as pessoas acreditam no poder da sua própria palavra, elas acham que estão em Deus, mas na verdade elas começam a confiar mais no quanto elas falam e as coisas acontecem. E esse é o meu perigo. Eu quero que os nossos ouvintes não sejam enganados por isso. Porque isso aí é, na verdade, falsidade. É querer dar poder à criatura que só o Criador tem. E quando as pessoas falam assim, o poder da mente, vamos dizer assim, que a gente escuta hoje muitas pessoas falarem sobre isso. Eu vou falar que eu vou ser rico, que eu vou ser rico, que eu vou ser rico, eu vou falar que eu quero esse carro, você fecha os olhos, você imagina e aquilo acontece. Como você enxerga isso? Então, existem várias explicações para isso, eu vou explicar com um outro exemplo super comum. Sabe quando médicos dizem assim, se você tem alguma fé, é melhor você orar para o seu Deus? E sabe por que os médicos dizem isso? Porque as pesquisas indicam que pessoas que têm certas convicções tendem a responder melhor a medicamentos, a tratamentos e tudo mais. É só que eles não falam em termos de fé. Agora, imagina olhar para esse exemplo do médico à luz da Escritura. Eu servi a Baal tem o mesmo efeito que eu servi o Senhor dos Exércitos? A Bíblia vai dizer não. Elias botou os 400 profetas lá debaixo de zombaria. Por quê? Porque eles clamavam e Baal não ouvia. Então, a medicina, fazendo de maneira neutra, não existe neutralidade, mas fazendo supostamente de maneira neutra, diz, não, é bom você ter uma confiança porque isso vai fazer alguma coisa em você. Então, assim, pessoas que são confiantes, muitas vezes acabam adquirindo coisas. Buscando mais, talvez, né? Conhecimento, trabalhando mais. Mas isso coisas. não significa que é bom, porque pode ser que seja uma idolatria na vida delas. Imagina se eu dissesse pra você assim, tem uma funcionária lá que trabalha comigo, que eu falo pra ela assim, se você tiver sede, você vai crescer. Aí ela vai trabalhar que nem louca e vai crescer. Agora, isso foi a custo da família dela, da fé dela. Quer dizer, ela foi idólatra em relação ao trabalho. Isso acontece. E não é bom. E quem disse que dinheiro é sinal de bênção, né? Quantas pessoas nós temos aí que estão afortunadas porque declararam que iam ter e conquistaram, talvez, mas muito justamente dinheiro, para né? sua própria destruição. É verdade. Então, a gente não sabe do que vai discorrer dos nossos desejos. Agora, voltando para o seu testemunho, então, e eu vou linkar com algo assim que provavelmente muitas pessoas que estão assistindo devem pensar assim, eu quero servir ao Senhor e eu quero falar da palavra do Senhor, né, para outras pessoas, mas eu não entendo nada. Eu já fui essa pessoa que me senti lá atrás, que eu falei, gente, como que eu vou falar alguma coisa? Até quando eu conheci o Galego, nossa, eu frequento a igreja, mas eu não sei evangelizar ninguém. Como que isso começou na sua vida e como você enxerga isso? Tá, então eu vou falar rapidinho de mim, mais do como eu enxergo isso, tá? Sobre a minha história de vida, eu tenho o privilégio de ter nascido num lar
que eu ouvi bom ensino desde novo. E eu fui fazer um curso teológico como meu bacharelado. Quantos anos? 18 anos de idade, logo depois do ensino médio. Então, assim, eu tive o privilégio de ser bem fundamentado, então eu diria que Deus me deu a graça de aprender num lugar bom desde cedo. Por isso que eu quis, no começo da nossa conversa aqui, valorizar os filhos de crentes como pessoas que, em potencial, têm chance de aprender da palavra desde o começo, e isso é bênção. A gente precisa falar da bênção de você ser criado no caminho do Senhor desde o início, né? Eu tive esse privilégio, eu louvo a Deus por esse privilégio. Então, no meu caso, eu diria que Deus me alimentou desde cedo e isso me ajudou. Agora, não significa que eu não tinha barreiras. Eu também, como todo adolescente, tinha vergonha de falar em certas situações, como outros achava que não sabia o suficiente e caía no engano de achar que eu tenho que primeiro aprender e fazer um curso para depois fazer. Então, agora voltando no como eu entendo isso, né? Eu digo para as pessoas que na Bíblia não existe preparação formal para você testificar de Cristo. Para você pregar a palavra faz todo sentido. Por exemplo, Paulo falou para Timóteo que são dignos de dobradas honras ou honorários, né, duas possíveis traduções aí, aqueles que se afadigam na palavra para pregar. Ok, eles têm que treinar, conhecer. Agora, testemunhar é uma expressão que aparece para todo fiel. E testemunhar é você conseguir contar das coisas do Senhor que você sabe. Então, assim, o que você sabe, você fala. E você fala com alegria e com convicção. Mas eu sei tão pouco. Fale o pouco que você sabe. Quanto que a mulher samaritana sabia de Jesus quando ela foi chamar lá o pessoal da vila dela para ouvir Jesus? Ela falou assim, venham e vejam aquele que sabe tudo a meu respeito. O que está mostrando isso? Ela era uma mulher, Lizzy, que tinha uma história feia. Para aqueles dias, você consegue imaginar alguém que já teve 5 maridos e o 6º é roubado, não é dela? Ela tá com um homem que não é dela, ela tem múltiplos relacionamentos, então ela não tem uma boa fama, e ela mora numa vilazinha desse tamanho. Imagina a reputação que essa mulher tinha. Aí ela é alcançada por Jesus, volta na vila para poder chamar as pessoas a ouvir Jesus. Se fosse assim, em termos humanos, eu diria, não é a pessoa certa, estrategicamente falando, Galego, pra gente conquistar essa vila. Não é! Essa mulher não tem boa fama. Mas Jesus a alcançou e ela foi lá e falou o que ela sabia e as pessoas ouviram. Muito bom. Agora, você usou, assim, esse exemplo, né, da mulher samaritana que escutou Jesus e foi falar para a vila, né? E Jesus falou tudo da vida dela. Como que você vê hoje uma pessoa que vai na igreja e tem alguém que fala tudo da vida dela também, que muitas pessoas escutam isso, né? Como revelação. E elas saem e falam para todo mundo, procurem aquele pastor ou aquela pessoa porque ela revelou muitas coisas da minha vida. Como você enxerga isso? Esse tipo de situação me parece um texto que está em Deuteronômio 13. O texto é assim, se um profeta falar e acontecer, porque se não acontecer você sabe que não é de Deus, mas e acontecer, aí você fala, então é de Deus, né? Aí o texto continua dizendo assim, e ele disser, vamos após outros deuses, saiba que Deus está enviando para te provar. Por que eu estou usando esse exemplo? Me explica. Porque você disse assim, vai no pastor tal que ele revela. O foco está totalmente errado. Eu vou para um homem que virou um guru ao invés de ir para o Senhor e para a sua palavra. Então, isso é uma evidência de que muitas igrejas, elas acabam treinando as pessoas a dependerem dos seus gurus, profetas e seja lá o que for. O que é péssimo, porque Deus treinou a gente para todo mundo ser um membro do corpo de Cristo. Um servir o outro. Um ser bênção na vida do outro. E não ser independentes de uma pessoa sem a qual eu não consigo ouvir a Deus. Quer ver um exemplo legal? 1 João 2. 1 João 2 fala que havia muitos anticristos naquele dia. Por quê? Porque eles estavam ensinando que eles tinham acesso à informação que outros não tinham. Eles eram os profetas daquele dia. Aí João escreveu assim para os seus leitores. Não ouça esses caras, porque vocês têm a unção do santo. Olha que interessante, a gente está acostumado a pensar que unção é só para pessoa muito poderosa e que ministra muito bem e tudo mais. Falou, não, vocês, eleitores, vocês têm a unção do santo e vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine. Por que João está falando isso? Não é porque ele não quer mestres na vida da gente, é porque ele não quer pessoas que dizem que têm acesso a coisas de Deus que você não pode ter. Não aceite isso. Então, como discernir o que é realmente da vontade de Deus ou não?
Tem um livro que escreve tudo sobre isso. Tomando decisões segundo a vontade de Deus, tá em casa, depois preciso vai... ler. Preciso ler, mas pra quem não leu ainda, Não, você pode isso dar é uma... muito importante, né? Pode dar uma palhinha, assim, contando pra gente como discernir a vontade de Deus pra aquilo que a gente vai fazer na vida. Leia esse livro, por favor. Uma leitura obrigatória. Embora o índice de leitura do nosso povo é menos de 1 livro por ano, né? Então é muito baixo. É até uma loucura pensar nisso. Mas, pense que ele vai responder em poucos minutos aquilo que você demoraria algumas horas para ler esse livro. Então, leia este livro. Isso. E assim, eu acho que a gente pode começar a responder, mas o livro foi escrito para ajudar pessoas nessa situação. Essa é uma dúvida comum. Ele não é um livro longo. Ele é publicado pela editora Fiel e ele visa ajudar as pessoas a tirar um pouco dessa confusão. Qual que é a confusão, Lizzy? As pessoas querem ouvir Deus falar sobre particularidades da sua vida. Senhor, eu vou para a faculdade A ou para a faculdade B? O jovem pensando. Caso com essa mulher ou não caso com ela? Boa. Vamos ter um segundo filho ou ficamos só com esse primeiro? Esse tipo de dúvida é uma dúvida que parte de um pressuposto errado, de que tem um caminho agradável a Deus e o outro não. Isso já é um pressuposto errado. Se tem elementos morais na nossa escolha, vamos supor, não ter filho é porque eu quero ser uma pessoa de sucesso e eu não quero investir na vida de crianças, eu acho isso uma perda de tempo, é ser egocêntrico. E de isso dinheiro é pecaminoso também, né? Exatamente. Isso é pecaminoso. Então a gente tem que dizer, cara, sua decisão é totalmente pecaminosa. Você está centrado em si mesmo. Então, assim, tem certas decisões que a gente inclina para alguma coisa e tem que ver se não existe pecado levando a gente a isso, né? Mas via de regra, quando você tem duas decisões que não são certo ou errado, elas são só 2 opções, a gente tem que entender que o Senhor Deus dá sabedoria pra gente, mas não tem um certo ou errado. Então as pessoas já partem do pressuposto errado, que elas vão pensar assim, se eu for para a faculdade A e não for da vontade de Deus, eu for para a faculdade B e for da vontade de Deus, então lá eu vou acertar, aqui eu vou errar na minha vida. Aí ela vai para a faculdade A, o que acontece, Lizzy? As coisas dão errado, ela reprova, ela tem dificuldade para pagar as contas e tudo mais, ele diz, tá vendo, eu não escolhi direito a vontade de Deus. Essa é uma confusão. O Senhor Deus, ele não dá todo o mapa da vida da gente antecipadamente. Por exemplo, tem situações em que Paulo queria pregar o evangelho no lugar e Deus impediu ele de pregar. Quem é que ia imaginar antecipadamente que ele não podia pregar o evangelho naquele lugar? Mas fala que o Espírito de Jesus o impediu de pregar ali. O Senhor Deus tinha outros planos. Paulo não sabia. Então ele acabou indo para outro lugar. A gente precisa crer, então, que se não for da vontade de Deus, de alguma forma ele vai impedir que a gente faça algo? Porque nem sempre isso é verdade. Por exemplo, Deus não impediu Jonas de pegar o barco, mas ele estava em desobediência a Deus. Ele chegou em Jope e tinha barco. Imagina se você interpretasse isso como vontade de Deus. Então eu falo no livro que um dos maiores erros que as pessoas têm é achar que sempre que uma porta está aberta é porque Deus quer. Mas de alguma forma ele não impediu de ele pegar o barco, mas não deixou ele chegar em Tarsis. É verdade, mas existem situações em que Deus entrega os homens ao seu pecado. Aos seus próprios desejos. Por quê? Porque eles rejeitaram aquilo que de Deus era conhecido. Tá lá em Romanos capítulo 1. Deus se mostrou a eles não quiseram, e Deus então, como juízo, não é um juízo eterno, é um juízo desta vida, levou eles às consequências das suas escolhas. Mas tem como a gente negar a Deus? Tem como a gente pegar e dizer assim, não te quero? As pessoas fazem isso o tempo todo. As pessoas que vão para o inferno, elas irão porque elas negaram a Deus. Sim, mas o ponto que eu estou tentando ensinar aqui é assim, vontade de Deus, você falou assim, como é que eu consigo discernir? É que as pessoas precisam compreender que quando tem 2 escolhas entre uma legítima e outra legítima, eu não posso pensar que uma agrada a Deus e outra não. Deus nunca disse isso, ele nunca mostrou pra gente que uma, essa sim, essa me honra, essa aqui não me honra. O que a gente precisa, então, é de sabedoria. Então, é por isso que o Galego encorajou, eu não ia falar, mas já que ele encorajou a leitura do livro, o que eu vou dizer pro pessoal o livro tenta dar um mapinha sobre como é que eu busco essa sabedoria. Como é que Deus pode ajudar? Eu vou ler, gente. Tem lá em casa, tem um monte de livro, eu não li ainda. Eu recomendo para muita gente. Por quê? Porque as pessoas tomaram o cristianismo como algo místico. E o reverendo Eber, ele é mestre em história da igreja. Ele pode falar justamente esses novos movimentos que apareceram, que são cerca de 100 anos, coisas que vieram justamente com esse tempo moderno, com essas confusões, com essa necessidade humana, essa ênfase do homem. Então, estes livros nos norteiam. Claro que a base é
plenamente da palavra. Vocês vão ler, muitas pessoas que chegam até mim, eu falo, não, leia isso daqui, porque eles estão baseados em promessas que foram ditas por homens do quais confiaram que era Deus, e eles acreditaram num Deus falso, então essas promessas jamais serão realizadas. Eles não acreditam, eles não têm esperança, eles têm ilusões, porque uma ilusão é justamente depositar num Deus falso. E ele explica muito bem isso. Talvez ele não fale com tanta ênfase disso, porque ele é muito humilde, muito simples, assim, ele não gosta de ficar exaltando seus próprios feitos, mas é Deus que usou a vida dele. Ele tem esse livro, tem esse Pedras Vivas, que você pode até falar, daí tem Amando a Deus no Mundo, que é uma cosmovisão, que é uma visão de mundo para você aplicar a sua vida. Muitas vezes a gente está vivendo uma religião baseada num pressuposto que você vive religião 2 horas na igreja, e não é 24 horas, você vive o cristianismo ou você não vive, não existe uma vida dupla. Então, muito obrigado por você estar aqui podendo falar isso daí. E não tenha medo de falar que não. Eu creio que as pessoas não vão ver, gente, calma, como uma não exaltação, uma exaltação do homem, mas justamente a maneira sábia como Deus tem te colocado nesse ponto de referência e até trazer luz àqueles que estão na escuridão, porque na verdade eles estão em escuridão com uma luz artificial acreditando que é Deus. E sabe, Galego, eu trouxe esse livro para apresentar para o pessoal, porque eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes são pessoas que temem a Deus, mas que às vezes são frágeis na fé. E esse é um livro que é sobre crescimento espiritual. Então, tem a ver com o são personagem... sedentos por Deus, né? Isso. Então, olha só, por que esse foi um livro que durante muito tempo, assim, mexeu comigo. Foi um assunto que eu fiquei muito empolgado de escrever. Ele é publicado pela editora Monergismo. E ele ensina basicamente o seguinte, ó. Qual é o discípulo do qual a gente mais sabe histórias? Pedro. E a gente tem o privilégio de ter 2 cartas que veio da pena dele. O que eu descobri estudando a vida e as cartas de Pedro? É que muitos dos tropeços de Pedro nos evangelhos, ele trata desses assuntos já amadurecido nas cartas. Então, imagina o Pedro mais velho, maduro na fé, ensinando com a história do Pedro cabeça dura dos evangelhos que a gente conhece. Então, o livro inteiro, ele caminha em vários temas da vida cristã, mostrando primeiro o tropeço dele e depois como é que ele ensina a maturidade que o próprio Jesus produziu nele. Então, assim, eu encorajo as pessoas a buscar isso, porque você tá certo, Galego, eu acho que tem muita gente evangélica que quer se manter na mediocridade, sabe? Numa fé rasa, não quer crescer. E não querer crescer, eu chamo isso de síndrome de Peter Pan. Eu aprendi isso com J.I. Packer, um grande autor, né? J.I. Packer. E o Packer fala assim, isso é síndrome de Peter Pan, é você querer ser menino sempre. Só que querer ser menino é um dos problemas sociais, né? Um monte de marmanjo aí, às vezes, que não sabe ser homem. Eu mesmo fui um desses, 33 anos, morava com a minha mãe, com 2 filhas, achava que eu já tinha cumprido meu papel social, tava mesmo, maravilhoso. Graças a Deus ele colocou essa mulher maravilhosa na minha vida, porque se não fosse... Deus sabe como fisga cada um também, né? Isso porque... mesmo. Senão eu estaria ali perdido com essa síndrome de Peter Pan. Hoje nós vemos homens de 60, 50 e poucos anos na balada, se vestindo como jovens, querendo ficar com uma menina de 20 anos. Como se como se maturidade fosse uma coisa que a gente não devesse almejar. Uhum. Mas, ô Heber, isso sobre ser raso na fé, né? Será que também não tá sobre o controle de Deus? Porque até quero que você esclareça isso pra gente. Por exemplo, ler a Bíblia, né? O Galego era uma pessoa que, nossa, falava toda hora pra mim em casa, você tem que ler. Daí eu questionava alguma coisa pra ele e falava, viu? Não lê a Bíblia? E aquilo me dava uma raiva, porque eu não lia. E daí que eu falava, agora eu não vou ler mesmo. E aí, quando eu comecei a ler... Não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Você foi turrona, né? Eu fui porque eu ia tirar uma dúvida com ele, achando que ele ia me responder. Ele falava, viu? Não leio a Bíblia. E aí aquilo me ofendia, sabe? Uhum. Só que aí chegou um momento onde me deu um despertar, assim... na verdade, no momento que eu passei por uma crise de pânico e ansiedade. Até quero que você fale um pouquinho disso depois. Tá. E aí eu falei, vou ler a Bíblia. E foi algo extraordinário na minha vida. Li ela inteira e já tô lendo de novo. Foi algo extraordinário. Mas aí eu pensei assim, será que não foi o despertar de Deus na hora certa? Ou será que eu me atrasei? Ou será que eu negligenciei? Veja, a gente não pode colocar nas costas de Deus as nossas falhas.
A Bíblia não permite a gente fazer isso, né? Quando tentado, não diga sou tentado por Deus, Tiago ensina. Por quê? Porque o Senhor Deus dá um monte de oportunidades pra gente e às vezes a gente retarda. Eu louvo a Deus porque você foi despertada para isso. Pode ser que quem tá ouvindo a gente, Liz, ainda não tenha sido, mas não é que não tenha oportunidade. A gente tá falando agora, a gente tá estimulando esses irmãos e Será irmãs que eu não em fui Cristo. Jonas e ele mandou uma tempestade É possível. da crise de pânico para eu ler a Bíblia? É possível, mas veja só a misericórdia dele. Como o Galego mesmo disse, Deus chama a gente de maneiras diferentes, né? Ele desperta a gente de maneiras diferentes. Então, assim, a gente tem que falar um ao outro e dizer assim, querido, é com amor que eu falo isso, acorda, desperta. Isto é, busque o Senhor Deus. Por quê? Porque você vai entender o que é ele ser o seu tesouro. Inclusive, eu já compartilhei várias vezes que uma das parábolas de Jesus que eu mais me encanto, é a parábola da pérola de grande valor. Eu acho que essa é uma parábola lindíssima, porque o texto narra assim, eu vou contar bem pouquinho para os nossos ouvintes entenderem o que Jesus está ensinando. Fala assim que havia um homem que era um colecionador de pérolas, e um dia ele encontrou uma pérola de grande valor. O que ele fez? Ele vende tudo o que ele tinha para ter essa pérola. Olha o que o texto está dizendo implicitamente. Quem vende tudo que tem, deixa de ser colecionador para ter uma pérola. Ninguém é colecionador com uma pérola. O que o texto está dizendo? Que você tem que negar a si mesmo, para que você tenha Cristo morrendo. Eu morri para mim e Cristo vive em mim. Então, vida cristã é isso. É a gente dizer assim, eu achei o tesouro, cara. Eu achei o tesouro. Eu abro mão dessas coisas para ter esse tesouro maior. Ô, Heber, você acha que a mulher é mais criativa que o homem, ou mais duvidosa? Você acha que a mulher é diferente do homem nisso? Certamente ela é diferente. Agora, eu não posso generalizar todas assim. E eu não quis falar criativa, que o homem não é criativo, mas é que eu penso tanta coisa que eu falo pro Galego, e o Galego fala, ai, gente, sério, você tá pensando isso? Mas olha que legal, uma das coisas mais bonitas que eu aprendo com o começo da Escritura é que Deus criou homem e mulher à imagem dele, porque o Senhor Deus mostra as suas belezas de maneira diferente na sua vida que ele faz na vida do Galego. Entendeu? Esse é o complementarismo que está tão em desuso hoje em dia, mas né? isso é tão lindo, e o pessoal que nos ouve precisa entender isso. Deus vai ensinar homens num relacionamento através das suas mulheres, e de uma maneira diferente que ele vai ensinar as suas mulheres através dos homens. E é isso que é a beleza do Senhor Deus fazer a nós imagem dele. Ó, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, hein, meninas? Vou ajudar vocês. Como a gente acha que um relacionamento é de Deus? Como a gente entende que um relacionamento realmente vem de Deus? Então, eu acho que a gente tem algumas orientações na palavra que são básicas e outras que a gente consegue mediante os caminhos de sabedoria que eu falo no livro Tomando Decisões. Então, vamos lá. Básica. A Escritura diz que uma pessoa que teme a Deus não deve se unir a alguém que não teme a Deus. Ponto. Por exemplo. Tá vendo? Ponto. 1 Coríntios 7,39 fala que uma mulher que ali na história está falando de se de repente ela perdesse um marido, alguma coisa assim, ela pode se casar novamente, mas contanto que seja no Senhor. Ponto final. Esse é bíblico, isso é inquestionável. Quais as consequências se relacionar com uma pessoa que não é de Deus? Você vai se unir a quem adora outras coisas que não o Senhor. Essa é uma maneira da gente cultivar a idolatria pertinho da gente, no relacionamento mais íntimo da nossa vida. Já pensou que difícil? Você tem tantas outras coisas na vida, você quer servir o Senhor, mas no seu relacionamento íntimo, você está vivendo em intimidade com alguém que não adora o seu Deus. E aí, por exemplo, você quer companheirismo, você quer união, aí domingo você quer ir pra igreja, ele não quer ir. Aí já começa aí a crise do relacionamento. Mas aí a pessoa se defende assim, Lizzy. Ela fala assim, mas ele deixa eu ir, Galego. Ele não atrapalha, ele deixa eu ir. Então não atrapalha em nada. Que mentira. Por quê? Porque eu preciso do outro para eu crescer espiritualmente. E ele de mim. Se ele está nas trevas, ele não é instrumento de Deus na minha vida. Agora, eu queria que os nossos ouvintes não ficassem assim abatidos se de repente são pessoas que de repente um foi chamado à fé e o outro ainda não. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, porque isso acontece. O problema que acontece hoje é constituir namoro evangelístico. Isso. O que acontece, isso é muito grave, né? Nós, como pastoreando em igreja, nós vemos isso. E alguma pessoa chega para mim e as pessoas imaginam que eu tenho que ter vivido isso.
As pessoas olham, Galego, olha como que você era e agora. Fala assim, não, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nem tudo que eu vivi era para ser vivido, não vivi conforme a vontade de Deus. Isso daí é público e notório. Eu e ali, vocês vão procurar nosso histórico aí, vocês vão ver quem nós éramos, né? Uhum. Mas a partir do que nós estamos em Cristo, o comportamento é completamente diferente. As pessoas olham e falam assim, mas seu relacionamento deu certo. É uma obra milagrosa de Deus. Uhum. Imagina, ela conhecia o Senhor mais ou menos, assim, ela tinha um despertar, mas era o suficiente. Nós conseguimos ver a história, mas daí pode não se repetir. Você vai se relacionar com uma pessoa que não é cristã. Você é cristão e você se relaciona com uma pessoa que vai dar errado. E a gente casou em 8 meses, porque a gente começou a ser confrontado pela palavra, né? A gente começou a ir pra igreja, a gente não ficou em santidade, então aquilo começou a nos confrontar, assim, profundamente. E a gente viu urgência de realmente casar e viver na palavra de Deus. Não, eu não queria casar, não queria ter filho, eu não queria... Lizzy, você tá louco? Se eu tivesse conhecido vocês lá atrás, eu diria, casem quanto antes. Por que isso? E é legal a gente falar disso. É porque ainda que tivessem tropeços, e vocês já deixaram isso, né, conhecido de outros, o desejo de consertar, de atar laços, é expressar algo bonito. Dura é quando a gente fica assim, não, a gente ainda não sabe, vamos esperar, aí namora 3, 4, 5, 7, 9 anos, eu falo assim, cara, até quando? Você quer o quê? Né? Às vezes a vontade de chegar, eu já cheguei nos quase no pescoço. Não, e homem tem essa mania. Homem tem essa mania, ele fala assim, eu vou pedir em casamento, e pelo menos fica noivado aí mais 5 anos. Cara, você tá enrolando pra quê, mano? O que você precisa que aconteça? Ô, Éber, a Bíblia fala que quando a gente peca, Deus se afasta de nós. Então, a Escritura diz que o Senhor Deus, ele relaciona-se conosco baseado na aliança que a gente tem com ele. Então vamos aprender isso aí. A Escritura fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, tá na Escritura Sagrada. Se você olhar Isaías 59, fala disso. Só que o que Deus está ensinando? É que não é só porque eu sou de igreja, ou porque, no caso lá de Isaías, eu sou do povo de Israel, é que Deus está de bem comigo. Não, você tem que ter relacionamento vivo de salvação com ele. Agora, quando você passa a se relacionar com Deus através de Jesus, então os seus pecados não são mais motivo da separação de Deus e você. Agora, eles causam aquilo que alguns teólogos do passado chamaram de desprazer ou desfavor paternal. Isso é, o nosso Deus não fica com os nossos pecados acontecendo e ele fica lá de boa como se nada tivesse acontecendo. Eu tô terminando de pregar na igreja que eu tô plantando agora, Malaquias. E Malaquias é impressionante, que Deus chega assim e fala assim, vocês têm me ofendido. Como temos te ofendido? Aí Deus fala. Mas né? Malaquias não é só sobre dízimo, não. Não é. Não. Preguei sobre essa passagem. Não é só sobre isso, não. Malaquias 3:10 não é só sobre dízimo que falam. Então, que legal. Malaquias é muito legal porque Deus mostra, Elise, que os nossos pecados, eles são uma afronta a Deus. Então, o Senhor Deus, em termos relacionais, tem todo o direito de virar as costas para nós. Só que ele, bondosamente em Cristo, traz aqueles que são dele de volta. Mas isso não significa que o nosso relacionamento fica ileso. Não é verdade. E o que é o verdadeiro arrependimento? Porque assim, eu creio assim, nós estamos em Deus, por exemplo. A gente tá vivendo e tal, pessoas estão vivendo na igreja. Aí daqui a pouco a pessoa, sei lá, comete um adultério, né? Vamos lá, comete adultério, até pastores, né? Que a gente vê que tem muito, enfim. E aí, só que daí, uma semana depois, fala, voltei pro Senhor. O que realmente, de fato, é arrependimento? Como você acha que Deus vê tudo isso? Eu acho que a sua pergunta é excelente, porque às vezes a gente trata desse assunto que é tão profundo com muita superficialidade. Primeiro, arrependimento tem que ser algo que é completo na vida da gente. Então, vou usar uma ilustração sobre o nosso coração. O nosso coração tem pensamentos, a Bíblia fala do coração pensar, a gente está acostumado a associar só com mente. Ele tem sentimentos e ele tem desejos. Quando eu me arrependo, tudo isso tem que ser afetado. Eu tenho que saber que eu feri o Senhor. Esse é o primeiro passo do arrependimento. Você tem que levar alguém a ter convicção de que ele falhou. Em alguns casos, isso é fácil. Ele sabe que ele errou. Antes de saber que feriu qualquer pessoa, que feriu o Senhor. Exatamente. Mas às vezes você tem que convencer alguém que ele errou. Esse é o primeiro passo do arrependimento. Segundo, isso tem que mexer com ele. Ele tem que passar a ter repulsa por aquilo que ele fez. Ele não pode simplesmente ser alguém que diz, não, eu sei que tá errado, tal. E aí você fala assim, cara, ele tá falando como se fosse uma geladeira. Assim, você não entendeu o que você fez?
Você não tem nojo do que você fez? E assim, essa repulsa, esse ódio pelo pecado é honroso a Deus. E o desejo, por último, de você voltar-se para Ele. Significa que os nossos pecados, uma vez que a gente arrepende, a gente nunca mais comete? Claro que não, a gente sabe na nossa vida que não é assim. Mas o arrependido tá sempre comprometido a voltar para o Senhor. Então ele sabe do erro, isso mexe profundamente com seus sentimentos e ele está comprometido a voltar-se para o Senhor. Então essa é a primeira evidência de que há arrependimento genuíno. E você já se deparou com pessoas assim, que às vezes sabem que estão erradas, mas você fala, cara, esse cara tá muito gelado, mano. Muito gelado. Tá esquisito, né? Tá esquisito. O arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto o pecado, né? Outro caso, às vezes a pessoa, ela é manteiga derretida, chora, mas não consegue largar. Ela fala, mas é difícil, Galego, não dá, como é que eu vou deixar? Ele é o amor da minha vida. Ah, mas você tá irregular, minha filha, olha só. Ah, mas eu não consigo. Tá? Então, esse tipo de descompromisso com o Senhor mostra que não é um arrependimento verdadeiro, profundo. Por quê? Porque ele não tá mexendo na nossa vontade de mudar. Mas isso é tão, agora mudando um pouquinho, relacionado a isso, mas mudando um pouquinho, é tão complicado, eu vejo isso, porque assim, nós atendemos esses dias uma pessoa que ela quer viver a vontade de Deus, ao mesmo tempo ela é muito presa a um relacionamento que a faz sofrer, e já teve algumas coisas lá que são imorais, que ela não gosta, mas parece que aquilo é até mais forte do que ela. Sabe quando você... Eu te falo isso porque eu já fui essa pessoa que ouvia a palavra e na hora eu falei, realmente, é isso. Mas aí quando eu saí, eu falei, mas eu não consigo mudar. Então, esse é o engano do pecado. Então, lembra que Paulo falou assim para os coríntios, que não sobreveio sobre nós tentação a maior do que as nossas forças. Paulo ensina isso para os de Corinto. Imagina, os de Corinto tinham um monte de depravação e podia dizer assim, mais forte do que eu. Não dou conta. Mas isso não é verdade. Por que a gente sente isso, Lizzy? E isso é real que a gente sente, tá? Então vamos falar disso. A gente sente porque nós ficamos escravos disso durante um bom tempo. Então a força do pecado se evidencia mais fortemente em nós. Mas a promessa do evangelho é de que a gente tem forças no Espírito de Deus para ser libertado de qualquer vício na nossa vida, qualquer pecado. E quando eu ouço, por exemplo, eu ouço a pessoa falando isso, né? Eu vejo a reação do Galego, talvez que nunca tenha passado por isso, e a minha reação. Porque, por exemplo, antes de conhecer o Galego, eu tive um namorado que morou na minha casa. Foi pra minha casa, saiu de casa, foi pra minha casa. E o pastor falava pra mim, lá do Morumbi, Lizzy, você tem que falar pra ele sair da sua casa. Vocês não são casados, você tem que falar. E na hora eu falava, eu tenho. Eu tenho. Só que daí eu chegava em casa, eu olhava e falava, gente, como que eu vou botar um menino pra fora de casa? Ele vai pra onde? Aí eu falava, gente, mas eu não consigo fazer isso. Isso não é de Deus, não. Daí eu falava, gente, eu não consigo. Daí eu ia pra igreja, e aí, resolveu? Eu falo, então, tô resolvendo. Mas chegava em casa e falava, não consigo. Sim. Como que não, a gente... Por que isso, que eu horror? sei, mas até veja... que eu consegui um dia. Claro, mas olha, prova de que não era impossível lá atrás. Você só estava sentindo a força do pecado. Lizzy, vamos falar de uma coisa triste. Galego deve ter talvez já aconselhado homens assim. Homens, mulheres, isso acontece infelizmente com mulheres também. Às vezes estão presas ao vício da pornografia ou da sensualidade. Presos assim, sente que nunca consegue se libertar. Por que ele sente isso? É porque ele se entregou inúmeras vezes a isso. E ele se entregou tanto que agora a força parece maior do que a que ele tem. Então, primeira coisa, uma pessoa como essa precisa de auxílio de outro irmão na fé. Então, normalmente a gente vence pecado junto com o outro, não sozinho. Mas quando a pessoa vê que é pecado, né? E quando você tá vivendo aquilo e você não entende que aquilo é errado. Por isso que eu falei que a gente começa com a instrução da palavra, para a gente ser levado a entender que o que a gente está vivendo não honra o Senhor. Então, conhecer que é errado, ter nojo disso e compromisso de voltar-se para o Senhor. Aí você fala, agora eu tô vendo arrependimento. Entendeu? Olha, é muito interessante, vou mencionar um fato que aconteceu que me marcou bastante. Um menino também, amigo nosso, né, que está frequentando a igreja, ele pegou e me ligou chorando aos prantos. Galego, eu tenho um problema, eu tenho que te contar. Não precisa falar o nome, tá, amor? Porque ele é assim, né? Ele fala os dados. Não consigo. Não, mas ali os homens que estão com a gente são todos curados, então não tem problema nenhum. Tá ali, ele já sabe o que aconteceu, a nossa vida é exposta aos olhos do Senhor, temos teto de vidro, né? Uhum. Então, ele chegou, ele falou assim, Galego,
eu tô com problema de bebida, eu tenho usado maconha constantemente. Eu falei assim, mas e aí, mas você não é crente, mano? Ele, quanto tempo você faz isso? Ele, 20 anos. Ele, mas e aí, o que eu faço? Eu falo assim, não, já foi feito. Fala assim, o que foi feito, galego? Não tô entendendo, eu tô te ligando, você reclamando, você vai falar que já foi feito. Fala assim, o Espírito Santo tá agindo em você, o Espírito Santo tá fazendo você, nesse exato momento, se desabafar e ser liberto disso. Você está sendo liberto disso, porque você não consegue mais viver desse jeito, você buscou ajuda. E ele relata que desde aquele dia nunca mais aconteceu. E 20 anos, eu tenho 10 de conversão. E o que eu poderia falar? Ele falou assim, você não vai falar nada. Eu falei assim, eu não tenho o que te falar, você já tá falando, o Espírito Santo já está agindo em você. Então, essa questão da gente imaginar uma mágica, né? É muito difícil. Agora, eu acho que essa história revela aquilo que eu compartilhei há pouco. O Espírito de Deus despertou ele, mostrou que ele tem forças. Ele achava que ele não tinha, mas tem. Segundo, ele precisou do encorajamento de um outro irmão na fé. Porque a gente precisa uns dos outros. Na luta contra o pecado é assim. A gente, infelizmente, é herdeiro, Lizzy, de uma fé evangélica muito individualista. É eu e Deus. Quer ver como a gente fala de devocional? Eu pergunto assim, você já fez sua devocional hoje, Lizzy? Quando eu faço essa pergunta, sabe o que eu tô pensando? Você sozinha com Deus. Eu nunca tô pensando em conjunto. Porque a gente pensa individualisticamente. O que eu quero que as pessoas que nos ouvem entendam é que eu preciso de irmãos na minha vida e eu preciso ser bênção na vida deles na nossa luta contra o pecado. Funciona assim. Agora, deixa eu te perguntar um negócio também. Mais uma. Sempre deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Olha só, vamos falar um pouquinho da minha história e eu quero que você fale sobre isso para as pessoas que se identificam, porque hoje isso é muito comum. Não sei se você conhece um pouco do meu testemunho, mas eu trabalhei... ouvi um pouquinho. Eu trabalhei já de biquíni na televisão, já expus muito meu corpo. E... hoje, eu tenho muitas amigas ainda que trabalham com isso, ou muitas pessoas conhecidas, pessoas que eu nem conheço, que trabalham muito. E a pergunta que elas sempre me fazem é, mas por que eu não posso usar o meu corpo, se o meu corpo é bonito, se eu ganho dinheiro com ele, se eu malho, se eu me alimento bem, por que isso vai me fazer mal? Por que isso é pecado? E eu quero que você explique, Heber, as consequências e o que tudo pode causar. Porque quando a gente fala assim, porque a palavra diz que você não deve usar, fica muito vago para quem não ouve a palavra, para quem não conhece Jesus. Quais são as consequências disso? Sua pergunta é bem ampla e eu não sei se eu vou conseguir responder o que você está pensando. Tudo. É que eu sei as consequências disso. Ótimo. E são péssimas. Mas eu quero ouvir de você, Então, né? Certo. Então fale as consequências, depois ele traz a teologia. Eu vou contar as consequências. Você pode compartilhar, sem dúvida. E eu também tenho prazer em ouvir vocês. Quando eu ouvi um pouco do testemunho de vocês, isso me encorajou muito, né? A vir para cá e participar do podcast. Falei, que legal. Eu vou ouvir... vou ouvir os caramelos, um pedigree aqui, falando dos caramelos. Vou até aconselhá-los um pouco. Aconselhar, mano, muita coisa. Mas assim, é legal ver a obra de Deus. Isso é lindo ver a obra de Deus na vida de pessoas. Quando o Senhor Jesus disse que há mais alegria no céu com a volta de uma ovelha de volta, né, pro aprisco, a volta de alguém que estava perdido, é porque eu me alegro em ouvir aquilo que Deus fez na vida de vocês. De fato, isso é lindíssimo. E as pessoas que estão presas a esse tipo de vida, Liz, eu acho que elas consideram que o que Deus deu para elas é para elas usarem como elas bem entendem. Tá errado. Primeira coisa que a gente entender, o que eu vou falar agora é loucura pro descrente, tá? Mas eu vou falar nesses termos para que aqueles que se dizem cristãos e que nos ouvem entendam isso. Eu nunca fico sem dono. Ou eu estou cativo de Satanás, ou eu sou servo do Senhor. Não tem escapatória, Lizzy. Não tem. Eu acho que eu sou autônomo, que eu vivo para mim, mas na verdade eu tô servindo propósitos no maligno. Então, eu quero ter um Senhor que me honra, que me ama, que cuida de mim. E quando eu digo que eu tenho um Senhor, então o meu corpo não é para mim, não é meu corpo minhas regras. É meu corpo regras do Senhor, porque eu sou dele, eu sou servo dele. Então o meu corpo tem que ser usado para a glória dele. Então, o que isso significa? Várias coisas. Primeiro, cuidado da saúde. O meu corpo é para o meu marido, no caso da esposa. Para minha esposa, no caso do marido. O meu corpo, ele serve para que eu trabalhe bem, para que eu cuide bem de outros, seja dos meus filhos, seja no meu trabalho. Eu preciso entender que corpo... Olha só que bonito, olha que legal que eu aprendi estudando, né, e aprendendo com outros homens tão sábios do passado, é que quando Deus fez o homem e chamou homem e mulher de imagem de Deus, significa que
é a corporalidade deles, é a materialidade deles que reflete Deus. Então o nosso corpo não tem que ser tratado mal, como se não fosse importante, e nem sacralizado como se fosse o próprio Deus. Não, é só a imagem de Deus. Ele só reflete a beleza de Deus. Então, quando Deus está fazendo isso, ele está ensinando, ele está dizendo isso na sua palavra, ele está ensinando pra gente que eu tenho que usar meu corpo de uma forma que eu honre o Senhor. De forma que a imagem dele é levada para onde eu vou. E assim, me colocando nesse lugar, né, como a gente é muito egocêntrico, todo ser humano e tem muito orgulho, é maravilhoso você ser elogiada, você chegar nos lugares, quando você coloca os olhos só nisso, mas quando a gente vê a profundidade disso, quantas pessoas estão sendo, se separam, quantas pessoas entram na pornografia através disso, né, quantas pessoas você está desviando realmente, quantas famílias você está acabando com isso, porque você mostra um corpo que desperta muitas coisas, você jamais vai glorificar o nome de Deus mostrando como você tem um bumbum bonito ou um peito grande. Desculpa falar até nesses termos. Não, mas eu entendo o que você está falando. Né? Mas é isso daí. Mas não pode colocar foto de ovelha sem lã, né? Vai colocar, daí coloca lá as nádegas e coloca um verso embaixo. Mas é que a gente, amor, quando tá vivendo isso, né? E eu vejo isso, não tem noção realmente do que tá acontecendo. Você tá tão mergulhado dentro de si e querendo que as pessoas te olhem, te elogiem. E é tudo aquilo que você tem, é o que os outros falam de você, que você não sabe a sua identidade, que aquilo pra você é o suficiente ou você cada vez quer mais. Né? Então, deixa eu pegar isso que você falou que eu achei bem bacana. Eu aprendi que o nosso grande erro é a gente ter a nossa autoestima elevada. Esse é um erro. Eu não preciso de ter uma alta autoestima. Eu preciso de ter alta estima por Cristo. Nossa, muito bom. Isso tá escrito no livro Ego Transformado, fala sobre isso também. O Tim Keller fala sobre isso. E eu coloquei isso no Amando Deus no Mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que se a minha estima é por mim, eu acabo sendo a pessoa que se basta. Uma das conversas mais legais que eu tive quando eu era capelão na Universidade Mackenzie foi assim, eu não vou contar detalhes da história dela porque eu quero preservar a sua anonimidade, né? Mas ela chegou com uma série de problemas e a vida não ia bem profissionalmente, era o último problema, mas tinha tido um relacionamento quebrado, a filha dela estava buscando, depois de ter sido criada pela mãe sozinha durante alguns anos, agora queria morar com o pai. Para ela aquilo foi de cortar o coração, tipo, eu criei você sozinha, seu pai deixou você, agora você quer ir morar com seu pai, não quer morar comigo. Então assim, ela tava arrebentada. Pra mãe deve ser... Assim, mas foi uma facada, Alice, uma facada. Aí ela chegou no meu gabinete e falou assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não acredito no que você faz. Aí eu falei, opa, ela chegou armada. Aí eu fui conversando com ela, conversando. No final, assim, depois da primeira conversa terminar, eu falei assim, você tá percebendo como a sua vida é uma série de fracassos? Você tenta e falha. Sabe por que isso está acontecendo? Porque o Senhor Deus está dando a oportunidade de você aprender que você não se basta. Você precisa de outro. Naquele dia, eu falei para ela assim, eu não vou orar com você agora, mas quando você sair eu vou me ajoelhar aqui, eu vou orar pela sua vida. Para que Deus ensine você que você precisa dele. Aí nós conversamos, mas várias vezes. Até que, posteriormente, ela me convidou para fazer o casamento dela. E foi uma história muito legal, assim, de poder apresentar o evangelho a alguém que estava perdida. Eu conto essa história para dizer para quem nos ouve que quando você está enfiado nisso, você acha que a sua vida basta, mas você não se satisfaz. A gente precisa de algo maior do que nós. É verdade. Bom, e para a gente encerrar, tem muita coisa ainda para falar, mas eu quero te perguntar qual que é a visão de Deus sobre dinheiro e sucesso? Então, eu preguei sobre isso no domingo passado, então bem fresquinho na minha cabeça. Então vamos preparar aí, 1 hora de ministração a gente aceita. Eu preguei em Malaquias 3, que eu estava expondo Malaquias, e aí Malaquias é uma história que é mal usada, porque fala assim, provai-me nisto, se vocês entregarem os dízimos ou ofertas, eu vou abrir as portas dos céus, né? Então, é como se Deus estivesse ensinando prosperidade financeira, que o pessoal de igrejas diversas aí pegam para dizer, se você dá para Deus, ele vai multiplicar isso na sua vida.
Só que isso era, primeiro, não era dito para cada israelita individualmente. Era uma promessa para a nação. Se a nação vivesse em conformidade com a palavra de Deus, a nação seria abençoada. Então não era uma promessa individual, era uma promessa nacional. Então, primeiro erro de interpretação quando as pessoas pegam Malaquias 3. Segundo erro é achar que as promessas de Deus lá no tempo de Moisés, elas são transferidas para nós assim, o que não é verdade. Porque Deus também fala um monte de coisa lá que não faz sentido. A gente só gosta do dinheiro, a gente não quer as maldições de Deuteronômio, gafanhoto, Deuteronômio 28, tem uma lista de maldições, ninguém quer, não é? Eu não quero. Então, lógico, mas veja, mas eles querem a bênção da prosperidade. Então, o que eu fiz quando eu expus esse texto? Eu falei assim, pra gente aprender a ler o Antigo Testamento de maneira correta, a gente tem que passar pelo filtro da obra de Jesus. Isto é, Jesus é como se fosse o prisma. Eu gosto de usar essa ilustração, porque o prisma é aquela... Para quem aprendeu escola, lembra disso? É quando você vai testar como é que a luz, ela se divide. Uma luz branca passa pelo prisma e aí divide entre várias cores, né? Aí a gente aprende que a luz branca é uma junção de diferentes cores. Exatamente. Então o prisma faz isso. Ele faz essa divisão. Eu digo que Jesus Cristo é o prisma para que a gente pegue o Antigo Testamento e passe por ele, sua pessoa e obra, para a gente entender como é que isso chega aqui pra gente. E como é que a gente chega aqui pra gente? Aí tem um texto muito legal em 2 Coríntios, capítulo 9, que fala de dar e de Deus recompensar. Aí você fala, então, como é que funciona esse texto? Olha que legal. Eu vou ler esse texto para os nossos ouvintes entenderem. Então, se você quiser acompanhar, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6 até o verso 10. Olha que bacana para as pessoas entenderem o que o texto está dizendo. O texto fala assim, eu vou ler na versão aqui que eu tenho. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha que interessante. O texto está falando que se você for alguém que socorre o necessitado, se você for alguém que contribui a quem dá com alegria, o contexto aqui é que tinham irmãos que estavam em necessidade. E Paulo então encoraja a igreja de Corinto a fazer uma coleta o dízimo serve para isso, as ofertas servem para isso, né? Para socorro de pessoas, inclusive, não só, mas inclusive para isso. E aí Paulo fala, se você der, Deus vai aumentar a sementeira, multiplicar. Mas o que ele vai multiplicar? Os frutos da vossa justiça. Aí vem a minha explicação. A vontade de dar? Isso! Muito bem, dona Lizzy. Olha que legal. O que Deus está ensinando? Que quando a gente resolve socorrer alguém que está em necessidade, o Senhor Deus faz brotar em você o desejo de ser bênção na vida de outros. E as pessoas entendem tudo errado, né? Exatamente, porque elas querem para elas. Olha como tá egocêntrico. É claro que a vontade de dar, se ela for aumentada em nós, é porque Deus vai continuar suprindo. Então Deus abençoa aqueles que querem abrir mão dos seus recursos por amor aos outros. Claro que ele abençoa, mas ele abençoa não para o seu benefício. Uma das coisas que eu acho que a gente entende super errado é que o meu dinheiro é para mim e para minha família, sabe, galego? Nada disso. Paulo fala assim, aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe fazendo aquilo que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Meu dinheiro não é só meu. Mas, Weber, e como a gente trabalhar isso no nosso coração? Porque assim, eu vou falar pra você, né? Porque Deus conhece meu coração. Meu Deus. Acho que nós estamos num atendimento terapêutico. Eu tenho vontade de ter dinheiro, eu tenho vontade de viajar, fazer as minhas coisas. Claro. Eu tô em pecado? Não, nós podemos e é legítimo nós termos desejos. Eu estou em pecado em concomitância com ela, porque se ela tem, eu vou ter que ter. Não há erro em a gente desfrutar das coisas boas e belas que o Senhor proporciona para nós. O problema é que quando o nosso dinheiro serve só para isso,
ou prioritariamente para isso, a gente está pensando de maneira muito ensimesmada. E todos nós somos passíveis desse erro, sabe? Eu não quero que vocês entendam assim. Então, lembra, Paulo falando, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? É porque ele é mais comum, esse problema é mais comum do que a gente admite. Eu aprendi com o pastor Tim Keller, que escreveu O Ego Transformado, ele falou uma coisa, Lizzy, que eu nunca esqueci. Eu falei, nossa, ele acertou na veia. Ele disse assim, você já percebeu como a Bíblia fala mais de dinheiro do que de sexo? Aí ele disse, sabe por quê? É porque a gente tem mais dificuldade de reconhecer que a gente tem problema com dinheiro do que a gente tem com sexualidade. E por que ele diz isso? Ele falou assim, você já ouviu alguém confessar que é ganancioso? Não é comum. Ele você já ouviu, é raríssimo. Fala que a ambição é bom. Fala, é bom você ser ambicioso. Daí fala, é diferente ambição do que ganância. Ganância é querer só pra si. Ambição é você querer mais. Então, olha só. Você já viu gente chegando assim, então... Na igreja eu tô falando. Então, o meu pecado é porque eu quero muito dinheiro. As pessoas normalmente não falam isso. Sabe por quê? Porque o dinheiro é tão enganoso que a gente fala assim, eu não quero muito, sabe, Lizzy? Eu só quero o suficiente, assim, pra eu fazer as minhas coisas. Não, pra fazer a obra do Senhor. Quando eu ganhar mais, daí eu vou poder ser um dizimista. Porque antes eu oferto conforme a generosidade do meu coração. Mas se eu ganhar mais, aqui é que eu não ganho o suficiente ainda pra ofertar a história, 10% pra servir. A história que eu li aqui, ela é antecedida pelos macedônios que deram acima das suas posses. O problema é que eu já tive tão pouco que eu penso, eu não quero voltar para aquele lugar. Eu entendo isso e Deus não deixou você voltar para aquele lugar. Não deixou. Mas a verdade é que se um dia isso viesse a acontecer, você vai experimentar aquilo que você não experimentou lá atrás, que quando eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. Você tem horário para semana que vem lá no seu consultório? Me dá o presente. Antes é muito importante algo que tem sido rotineiro, né? Pessoas buscarem em homens revelações, buscarem em seus próprios sonhos, em seus próprios achismos. Ele quer falar nisso, né? Vamos falar. Abordou muito essa questão. Essa questão é algo bem peculiar, porque cada vez mais, com o advindo da tecnologia, tem surgido pessoas aí que pegam e ficam falando, vou revelar para você o que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. As pessoas falam que interpretam sonhos. Como lidar com isso à luz das Sagradas Escrituras? Eu tenho uma amiga, né? Vou parar de falar de mim, né? Eu tenho uma amiga que sonha muito, sonha toda noite. Parece que vive outro mundo. Tem alguma coisa a ver com o que o senhor pode revelar através de sonho ou não? Então, eu vou tentar responder de maneira breve uma discussão bem longa. E o que você pode ler no livro dele, que também está tomando decisões segundo a vontade de Deus. Muito bom. Então, assim, primeiro... A gente tem que lembrar que ficar dependendo disso é uma prova não da nossa grande fé, mas da nossa fraqueza de fé. Eu digo isso com tristeza para quem ouve e vive esse tipo de cristianismo. Por que eu digo isso? Olha só que coisa interessante. O nosso Deus operou milagres em períodos da história que foram períodos de grande incredulidade. Às vezes as pessoas não atentam para isso, Caleb. Moisés e Josué, período de grande incredulidade. O povo o tempo todo murmurava, Moisés, vamos morrer agora, saímos do Egito, vamos morrer agora. E Deus fez grandes coisas através de Moisés. Outro período, Elias e Eliseu. Grandes milagres, viveram no Reino do Norte, super pecador e distante do Senhor Deus. E o terceiro período, Jesus dos apóstolos. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mostrando que a presença de milagres na história bíblica não é uma evidência de que o povo tinha muita fé. É o contrário. É de que eles estavam em incredulidade mesmo diante dos grandes feitos de Deus. Então eu estou falando isso e eu sei que é uma fala dura. Se você vive atrás do sobrenatural, do sonho e do milagre, não é prova de que sua fé está forte. Infelizmente, eu preciso dizer isso. Não é prova de que sua fé está forte. O Senhor Deus pode fazê-lo? Pode. Se ele quiser, ele pode fazê-lo. É o jeito normal dele falar com pessoas? Não. Então eu diria, não vá atrás disso, porque ele já deu a sua palavra e é isso que é a nossa regra de fé e prática. Amém, amém. Nossa, muito bom, gente. Muito, muito bom. Muito obrigado, Heber. Assim, tô muito feliz com esse podcast. Que legal, que legal. Eu sempre falo pro Galego que tem muitas coisas que eu pergunto e que eu já sei, mas eu gosto de perguntar porque eu já tive dúvida lá atrás. Sem dúvida. Né? E as pessoas se identificam. Isso mesmo. Né? As pessoas estão em casa e falam,
falo, caramba, eu vivi isso, porque às vezes o que é fácil para um não é fácil para outro. Né? Tem coisas que eu vivi na minha vida que pro galego ele, pum, tira de letra. Eu não, demorei. E tem coisas que eu ainda entro em conflito, sabe? Então foi muito esclarecedor, muito maravilhoso. Positivamente tem um presente aqui para você. Muito obrigado, que legal. Que lindo. Olha só, eu vou levar uma lembrança bela. Que legal. Vai ser uma bela lembrança do nosso tempo juntos. Você não vai esquecer de tantas perguntas num dia só. Vou lembrar em poucas horas. Mas é bom, vai ser bênção. Estamos aqui para isso, para essa conversa boa. Foi uma sabatina. Ele já fez mestrado, doutorado e agora, depois de doutorado, é o quê? Pós-doutorado. Pós-doutorado. Então, por favor, Andrew Jumper, pode mandar agora, porque no final das contas, se você já adquiriu todos os níveis de erudição, nada melhor do que descer ali ao chão da fábrica e falar com os caramelos as coisas, as dúvidas pertinentes da vida real, né? Porque... Será que a palavra tem poder se ele ficar me chamando de caramelo assim o tempo inteiro, né? Eu costumo falar que meus filhos têm pedigree, né? Nós somos os caramelos chamados de última hora. Eu olho assim, eu acho maravilhoso ver um homem com um chamado, entender esse chamado é algo que eu nunca pensei, nem nos meus piores pesadelos eu tinha imaginado ser cristão, muito menos ser pastor. Então, eu vejo pessoas com essa vocação assim tão aflorada. Eu vejo o agir de Deus e as mãos poderosas dele. Claro que hoje eu entendo aquilo que Deus derramou sobre mim, que transcende aquilo que eu queria, como diz Jeremias 29, né? Se digo que nunca mais proferirei sua palavra é como fogo que queima meus ossos. Amém. E eu vejo essa palavra queimada em você se falar de maneira muito bela, assim, com uma docilidade que eu não consigo falar, né? Eu sou muito eufórico, às vezes falando, e vocês conseguem falar isso daí. É muito bom ver isso daí, tentar absorver um pouquinho, porque você fala de coisas complexas de maneira muito simples e com docilidade. Então, glória a Deus pelo que ele tem feito na sua vida. Amém. Nós terminamos sempre o nosso episódio falando 5 palavras e depois terminando com uma oração. Então, eu queria falar essas 5 palavras e você pode fazer uma devolutiva, seja com um verso, com uma mensagem, com um pensamento, como você preferir. Mas são 5 palavras que fazem parte da nossa fé, do quais tem caído em desuso as 5 verdades universais da nossa fé que se esqueceram, se perderam no tempo, que a história tem tentado apagar, mas nós cremos que Deus jamais deixará apagar aquilo que ele acendeu. Amém. A primeira palavra é Escrituras. A escritura como palavra é como espada de 2 gumes que penetra o mais íntimo. Esse texto é lindo de Hebreus 4, porque significa que ela é cortante. Então é disso que a gente estava falando antes na nossa conversa. A palavra de Deus tem condições de chegar onde o meu conselho, o seu conselho, o conselho do galego não chegarão. A palavra de Deus, ela vai lá no fundo e ela muda a gente de dentro para fora. Segunda palavra, graça. A graça é melhor do que a vida. O salmista falou assim, a tua graça é melhor do que a vida. Eu estava lembrando desse texto hoje pela manhã, quando eu estava lendo, porque o salmista fala que essa graça é o amor de Deus, é o amor leal que não nos abandona. E a gente não vive sem ela mais. Terceira palavra, fé. A fé é dom de Deus. Eu digo isso porque eu amo aquela história em que o homem que pedia que Jesus curasse o seu filho, ele disse assim, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então assim, eu preciso do Senhor até para me apegar a Ele. Fé é dom de Deus. Quarta palavra, Cristo. Cristo é o que tem que viver em nós, né? Um verso que eu tenho aprendido a amar cada vez mais, quando Paulo fala assim que ele se desgasta para que Cristo seja formado em vós. É isso que a gente tem que ter, Cristo formado em nós. Quinta palavra e última, Deus. Deus. Então, a gente vive para a glória dele. É dele, vem todas as coisas, por meio dele, para ele. A glória eternamente. Amém. 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 O Weber, as pessoas falam que você tem cara de ser muito simpático. Ele é muito simpático. Caramba! Acompanhe, tem muitas ministrações dele. A graça de Deus, né? Amém, a graça de Deus. Amém. Que legal, foi maravilhoso. Mais uma vez eu quero te agradecer. Amor ou Weber, um dos dois tem que orar. Não. Eu não me sinto nem... Tem que orar. Weber, se você puder agora a gente encerrar orando pelas pessoas que estão nos assistindo. Isso, amém. Vamos orar. Vamos.
Senhor nosso Deus, como é bom podermos falar contigo. Nós somos seres tão frágeis, tão falhos, mas por meio de Jesus nós podemos nos achegar diante do trono e falar com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós te agradecemos por essa conversa, por esse bate-papo, porque ele foi oportunidade para compartilharmos uma série de verdades da tua palavra. Nós imaginamos que há muita gente que esteja ouvindo, que está perdido e precisa de direcionamento. Senhor, usa esse momento de conversa, de compartilhar da tua palavra como um start, como um início de volta para ti. Senhor, para essas pessoas perdidas, desperta-os. Conduze-os a uma igreja que prega biblicamente, que prega a tua palavra, que ensina a tua verdade. Aqueles que nos assistem, Senhor, que estão fracos na fé, que são fragilizados, conduze-os a ter contato com irmãos fortes que podem lhes ajudar a caminhar mais próximos de ti. Queremos também orar por esse casal querido que foi resgatado de maneira tão maravilhosa das trevas para a luz. Abençoa a vida deles, abençoa os seus filhos, abençoa o trabalho deles, o ministério deles, para que onde eles testificarem da verdade, eles sejam bênção na vida de outros. Nós oramos pedindo essas coisas todas no nome santo de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, obrigada. Mais uma vez, amor, episódio juntos. Agora eu não vou mais fazer assim. Irmão, ela quer que eu faça assim. Aí não dá, né, mano? Vai ter episódio 2 e 3 do Eber, né? Vamos fazer um soquinho, então? Vai ter que ser um soco. Vai ter que ter mais um episódio. Gente, obrigado pela companhia. Não esquece de compartilhar esse episódio. Esse episódio tem que ser compartilhado. Seguir o canal, deixar seu comentário aqui embaixo e nós nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo, que Deus te abençoe.